Bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo aqui eu vou contar basicamente como que fica a minha mente depois de entender que eu falhei nos negócios por tanto tempo e que agora eu tenho resultado. Esse vídeo aqui vai ser 100% sincero, eu vou ser direto e eu tô no final de semana aqui, hoje é sábado, eu não tô no meu estado, eu tô fora de casa, tô numa praça aqui bem comum, e beleza. Vamos lá, João. Por que eu acho que muita gente consegue e outras pessoas não? Exatamente, se eu parar para analisar o mundo como ele é. Vamos analisar o mundo como ele é. Olha como é a minha visão aqui. Consigo ver algumas pessoas jogando bola, algumas crianças ali, alguns adultos ali. O mundo é assim, As pessoas elas se distraem o tempo inteiro. E é por isso que elas não conseguem ter resultado acima da média. Enquanto tá todo mundo aproveitando, todo mundo curtindo, eu tô gravando o vídeo. E eu tô gravando esse vídeo não porque eu gosto de gravar esse vídeo. Eu tô gravando esse vídeo porque eu tenho constância, porque eu tenho disciplina. Isso não significa que você não pode aproveitar a vida. Mas isso significa que, se você quer ter um resultado acima da média, você tem que fazer o que ninguém tá fazendo. É chato tá segurando uma câmera pesada, dói a coluna de eu estar gravando esse vídeo. É ruim eu estar gravando esse vídeo, é muito chato eu estar gravando um vídeo, muitas das vezes. Mas eu não tô falando como se eu odiasse, não é que eu odeio. É que às vezes você não tá querendo fazer, mas mesmo assim você precisa fazer. Então, a minha diferença é essa. Tem um monte de gente ali, tem umas 10 pessoas, tem um pessoal que me reconheceu e tudo mais. Vai ter gente que vai me criticar, vai ter gente que vai zombar na minha cara, que vai me zoar, enfim. Mas mesmo assim, eu tenho poder de escolher o que eu faço com isso. Se eu levo a sério ou não, se eu paro de gravar porque eu tô com vergonha de alguém ver ou não. Enfim, várias desculpas basicamente eu posso dar. E basicamente durante muito tempo eu dava desculpa também, eu me distraía também, eu jogava todo final de semana. Então, o que eu tava falando no começo sobre a praça? Eu olho pro lado aqui, tem uns adultos jogando bola, outros sentados no banco, só olhando movimentos, sem nem fazer nada, só olhando a vida dos outros. E eu fico pensando, quanta gente vai morrer sem nunca ter feito o que queria fazer? Eu tava sentado aqui na praça, chegaram algumas pessoas que me assistem e falaram, pô, João, você vai pra fora esse ano? Você vai viajar esse ano pra outro país e tal? Aí eu falei, pô, tô pensando em fazer isso, sabe? E as pessoas acham que é sempre pros outros, nunca é pra ela. Por que você acha que fazer milhões é pra mim e pra você não? O que eu tenho de melhor que você? Pra você não conseguir ter esse resultado também, sabe? É só a sua mentalidade. Eu sei que fica parecendo um assunto de guru, mas não, é realmente isso, tipo, a sua mentalidade, você procrastina, você espera ter para ir lá e fazer. E eu não tô julgando essas pessoas que basicamente não estão fazendo nada. Eu literalmente fui assim por anos. A maioria das pessoas, elas passam por algo que eu costumo chamar de falência silenciosa. Eu falhei nos negócios por anos. Eu testei loja genérica, eu testei loja nichada, eu peguei um monte de método, paguei um monte de mentoria que nem deu resultado. Tentei aplicar de um jeito, tentei aplicar de outro. Vi mais de 300 vídeos no YouTube de como começar no e-commerce, enfim. Entrei em um monte de grupo do WhatsApp, grupo de Telegram, comunidade. E resultado, basicamente, eu não tinha quase nenhum. E sabe o que é pior? Eu ainda achava que eu estava trabalhando, mas na realidade eu só estava me ocupando. O tempo passava e eu basicamente continuava no mesmo lugar, sabe? Por que eu digo isso de falência silenciosa? Porque o fracasso em si, ele é silencioso. Ele vai se acumulando até você perder o gosto e a vontade de tentar. Muitas pessoas acabam não fazendo nada e não conseguindo chegar lá porque não é tão ruim assim, tipo, é confortável, querendo ou não, você não fazer nada, você não produzir. Porque produzir em si é desconfortável, sabe? E aí o que acontece com você? Às vezes você tá vendo esse vídeo e você perdeu o gosto de tentar. Você julga todo mundo, fala que nada funciona, que todo mundo que tem resultado no digital tá vendendo um curso, tá vendendo alguma coisa, quando na realidade você tá criando mais uma desculpa, tá construindo um muro, tá criando problema onde não tem. E a virada de tudo foi quando eu entendi o seguinte: um dia eu parei e eu fui honesto comigo mesmo. Eu parei igual eu tô fazendo aqui nessa praça. Eu parei, olhei ao redor, pensei, me olhei no espelho e eu percebi que eu tava falhando não porque o negócio era ruim, sabe? Eu lembro que eu fazia importação de iPhone na época. Eu tava falhando porque eu tava fazendo de qualquer jeito. Eu não postava Reels todo dia na minha marca, eu não tinha constância, eu não tinha estratégia, eu não tinha um mentor, eu não tinha mentalidade. Eu só queria retorno rápido, eu queria dinheiro fácil. Eu queria achar um produto mágico que fizesse dinheiro sozinho. É até por isso que eu comecei com iPhone, porque na época eu pensava, pô, iPhone vende sozinho, sabe? iPhone eu não preciso falar pra pessoa que o iPhone é bom. O próprio iPhone, ele já se vende. Só que foi nessa época que eu entendi que o problema nunca foi produto.
era realmente a minha estrutura. Óbvio, eu demorei depois uns meses para entender tudo isso. Eu queria achar uma estratégia mágica, um modelo de negócios mágico. Eu estava basicamente viciado em conteúdo, mas eu nunca aplicava nada até o fim. Eu ficava procurando o tempo inteiro um modelo de negócios, mas eu nunca achava uma solução. Você nunca acha uma solução, você só fica acumulando dopamina o tempo inteiro. Só que uma coisa eu não tinha naquela época, que muita gente tem, que era o medo de investir, o medo de errar. Eu nunca tive medo de errar, medo de perder, tanto que na época eu perdi mais de 30 mil reais só de mercadoria, então tipo assim, eu nunca tive esse medo. E a maioria das pessoas tem esse medo de errar, medo de perder dinheiro. O erro número 1 é realmente esse medo de tipo, e se eu perder? Eu ganho 1.000 reais por mês, eu ganho 1.500 por mês, ou eu ganho 10 mil por mês. E se eu perder esses 10 mil? Mano, eu vim do nada, tá ligado? Eu não tinha nada. Então se eu perder hoje 10 mil reais, 20 mil reais, 30 mil reais, 100 mil reais, 200 mil reais, 300 mil reais, não importa, porque eu já vim do zero. É como se você entrasse num cassino, você ganhasse 10 mil reais do nada, 20 mil reais do nada, e você simplesmente se importasse por perder 5 mil, sendo que você ganhou 20, por exemplo. Você ainda tá no lucro de 15, sabe? Tipo, pouco importa o que você tá perdendo nessa caminhada porque você começou com nada, sabe? E o pior, ainda tem gente que tem medo de errar na frente dos outros, tem medo de ser julgado. Se eu tivesse o medo de ser julgado, eu não estaria gravando um vídeo aqui na frente de 20 pessoas. Um monte de gente me olhando, pô, quem é aquele maluco ali com câmera na mão, com microfone? Mano, pouco importa. E foi aí que virou a chave. Eu decidi agir como se fosse aquele cara que já tinha muito seguidor. Aquele cara que tem 1 milhão de seguidores, você acha que ele se importa? Ele não se importa. Aquele cara que faz 300 mil por mês, ele não se importa. Então, antes de eu me tornar esse cara, eu decidi agir como se eu fosse aquele cara. E eu comecei a fazer o que esses caras fazem. E por que a maioria falha, João? A maioria das pessoas, elas falham no digital por 3 motivos. Número 1, ela nunca aguenta o tédio, porque é chato. Ela prefere, por exemplo, ficar na praça, ao invés de gravar um vídeo, ela prefere ficar vendo a vida dos outros. As pessoas, elas querem novidade o tempo todo, mas no e-commerce é chato, é teste, é repetição, é paciência, é jogar o mesmo jogo todo dia, é não ficar mudando, pulando de galho em galho, mudando de modelo de negócio. Por que você quer todos os modelos de negócio? Nenhum modelo de negócio hoje você consegue aplicar 100%. Nenhum. Aí você quer fazer 10. IA, não sei o que. Mano, eu vou fazer um SaaS. Primeiro, para você fazer um SaaS, você precisa de um investimento. E você nem tem caixa para isso, muito provavelmente. Você precisa focar em uma coisa só até isso dar certo. Não fica pensando, tal coisa tá saturada. Mano, o que tá saturado é literalmente sua mente. Então as pessoas não aguentam tédio, porque é chato. Número 2, elas ficam se comparando com todo mundo. Ela se compara com aquele cara que já tem milhões, sendo que ela nem sabe a trajetória daquela pessoa. E número 3, elas são medrosas demais. Elas nunca resolvem as travas internas. Você sempre fica com aquele medo de aparecer, medo de perder dinheiro, medo de investir, medo do julgamento da família. Tipo, mano, pouco importa o que sua família pensa, o que seus amigos pensam, o que sua namorada pensa, ou aquela mina que te largou, enfim. Pouco importa o que os outros pensam. E enquanto você não resolver isso, não adianta você ter o melhor funil do mundo, ser o melhor gestor de tráfego do mundo, não vai dar certo. Você vai continuar patinando. Beleza, João, cansei de problema. O que eu faço para dar certo? E aí entra o código que realmente funciona. Como que eu vou virar o jogo? Como que eu virei o jogo? Quando eu comecei a seguir um código simples, um passo a passo simples, fácil, básico, tudo mudou. Primeira coisa, eu acordava e eu executava, sem medo. Eu olhava no espelho e falava, eu vou ser um fracassado, eu vou ser um fudido ou eu vou fazer acontecer? Outra coisa, eu sempre seguia a métrica, nunca a emoção. Eu acho que esse produto vai dar certo. Eu acho que esse criativo vai dar bom. Não, eu não tenho feeling nenhum se eu tô começando algo do zero. Eu simplesmente sigo, beleza, isso daqui tá com 1 milhão de likes. É impossível eu testar, isso daqui não dá resultado. Eu vou lá e testo. Então eu sempre sigo métrica, sempre sigo dado. Nunca, eu acho que vai dar. Não, eu analiso, por que isso daqui daria bom? E uma outra coisa, eu trabalhei mais do que falei. Não adianta você ficar falando, eu vou fazer tal coisa. Eu disse que eu ia fazer tal coisa. Quanto mais você fala para os outros, maior a probabilidade de dar errado. Fica calado. Eu comecei no e-commerce sem falar para ninguém. Eu comecei o meu canal no YouTube sem falar para ninguém. Eu comecei o meu Instagram sem falar para ninguém. Eu fiz milhões e os meus pais nem sabiam o que eu estava fazendo. Hoje eu faturo mais de 300 mil reais por mês. Mas isso aconteceu porque eu parei de ser só mais um cara sentado na praça, vendo a vida passar, vendo a vida dos outros sem fazer absolutamente nada. Eu parei de ser o espectador, eu parei de ser só mais um inscrito no YouTube
e eu comecei a ser o cara que faz o vídeo do YouTube. Comecei a ser o cara que para de comprar em site e passa a ser o dono do site. Passei de ser aquele cara que fica scrollando no Instagram e passei a ser o cara que scrolla no Instagram para ver uma referência boa de vídeo e replicar aquele vídeo. Você não precisa tirar todas as ideias da sua cabeça. Você só precisa ver o que deu certo e replicar isso até dar certo para você. Porque se deu certo para outra pessoa, vai dar certo para você também. Enquanto você ficar esperando o momento certo, nunca esse momento vai chegar. Você vai continuar parado. Enquanto você não agir como quem merece ganhar, você não vai ganhar. Então a maioria está distraída, está perdida, esperando alguém vir te salvar. Mas no fim, é só você com você mesmo. E aí, você vai continuar aí sentado na praça, vendo a vida dos outros, ou você vai fazer acontecer? Tem um link na descrição, onde se você quiser fazer realmente acontecer, clica no link. Se você for só mais um, sentado no banco da praça, vendo a vida dos outros, nem clica no link da descrição. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo.